Olá, queridos e queridas, bem-vindos ao nosso Redesenhando os Desenhos dos Inscritos. O vídeo de hoje é relativo ao desafio de personagens étnicos. Caso você não saiba os detalhes desse desafio, o link do vídeo original do desafio tá na descrição do vídeo para vocês conferirem. Primeiramente, parabéns para todo mundo que participou. Primeiramente, a gente teve recorde de número de participação nesse desafio. Foi o desafio que mais teve gente, por consequência foi um dos desafios mais difíceis que teve pra escolher o nosso top 10, porque, gente, vocês arrasaram nesse desafio de verdade. Eu acho que a gente nunca teve um desafio com tantas artes muito bacanas e tanta criatividade e tanta história legal, sabe? Honestamente, vocês foram bem apelões nesse desafio. Mas como a gente só pode escolher um top 10, um top 3 e um vencedor, vamos lá, né? Os 7 primeiros desenhos que eu vou mostrar pra vocês, eles estão em ordem de envio, não é ordem de pódio. Apenas o primeiro, segundo e terceiro lugar estão em ordem de pódio, então vamos lá conhecer o nosso top 10 desenhos, o nosso desafio de personagens étnicos. E como sempre, o nosso critério é criatividade e eu pedi pra enviarem não só um desenho do personagem, mas também uma historinha. E como a historinha ela é um critério bem forte pra escolher o vencedor, eu não vou ter tempo de contar e ler texto de todos os 10 personagens, então na descrição vai ter um link de um documento que eu colei lá todas as histórias de todos que entraram pro top 10, beleza? Bora! José Ryan, PH, Cheguei de Saturno, Tales de Magalhães, Mikan, Niji, Lola. E agora o nosso top 3, agora sim, a gente tá em ordem de colocação. Em terceiro lugar, Senhor Raposo. Volantesco que ele enviou, trigger warning para violência policial, menção de estupro, violência urbana em geral e racismo. Dizem que certa vez, na zona leste de São Paulo, em São Miguel Paulista, um jovem negro foi assassinado por policiais. O corpo do jovem foi arrastado para um beco, onde ficou em meio a latas de lixo. Se alguém disser que tem o porquê, duvide, mas durante aquela madrugada, o silêncio cresceu de um jeito tão absurdo que se condensou, envolvendo o corpo do jovem num casulo nevoado que lançou uma dimensão paralela. Sua alma foi impedida de sair, fazendo com que todo o ódio e revolta por seu assassinato criasse uma pressão absurda, transmutando seu corpo que, ao invés de se decompor, foi criando resistência. E como carvão foi sendo pressionado e tendo a pressão alimentada pelas cenas que via no mesmo beco em que fora assassinado. Mais jovens morriam, mais mulheres eram abusadas e crianças molestadas por quem deveria protegê-los. Tudo parecia que nunca teria fim, até que, um dia, viu seu irmão mais novo ser acuado por 2 policiais. O ódio do morto finalmente chegou ao ápice e com um grito fez explodir o casulo, deixando sua ira descer em forma de socos sobre os policiais. Deixou que o irmão corresse e finalizou o serviço. Com calma, apanhou metade de uma máscara e um lenço vermelho que estavam caídos no meio do lixo, fazendo assim nascer a lenda. Seu irmão hoje sabe que os casos de justiça feitos na periferia usam metade de uma máscara de raposa e um lenço vermelho cobrindo a boca. O rosto do Raposa Negra hoje estampa a bandeira da luta e da revolta, com a inscrição 23 por 1. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Mas nem sempre haverá silêncio, não se depender do Raposa. Em segundo lugar, Vitor Novato. Trigger warning para violência, menções à escravidão e também a racismo. Sabemos apenas que nosso personagem nasceu no final do século XVI, em solo americano, filho de pai africano e ventre indígena brasileiro. Não podemos saber ao certo de quais etnias pertenciam seus pais, pois o escravizador português que tinha posse de seus corpos fazia muita questão de apagar qualquer traço humanitário e histórico do jovem, cujo nome nem se deu ao trabalho de dar. Chamavam-o apenas de Pequeno Cafuso. Fato era de que o Pequeno Cafuso possuía traços de liderança, afinidade pelas artes tradicionais de seu povo de origem e boa comunicação com todos da senzala. Quando mais moço, seu olhar cativante desestabilizava a postura rígida da senhora da casa grande e certa presa pelas donzelas a caminho da igreja. Era um elo entre as forças negras e indígenas, um risco para a sociedade escravocrata brasileira. No entanto, o fato de falar português e alguns dialetos africanos, bem como fazer entender apenas com o olhar diante daqueles cuja língua não entendia, parecia um bom negócio fazê-lo trabalhar em algum navio negreiro, e assim foi feito. No primeiro momento, desconfiavam do Cafuso, mas o jovem se mostrava absurdamente qualificado para o trabalho. Diminuiu o falecimento entre os negros cativos e as revoltas nos porões contra os brancos. Ganhava a confiança dos senhores que até mesmo deixavam exercitar suas veias artísticas, vivia aos risos com os escravizados e de confiança reconhecida pelos portugueses.
E assim foi durante muitos anos, como se nada estivesse acontecendo. Até que, um belo final de tarde, quando o navio se encontrava equidistante entre a África e a América, Cafuz olhou diferente para o comandante, um misto entre vingança e felicidade. Com a boca cheia de dentes em um lindo sorriso, deflagra a revolta e toma o navio negreiro. Nessa mesma noite, os portos e cativeiros da África arderam em chamas, os recém-capturados se rebelaram contra seus malfeitores, e os engenhos da cana do Brasil amanheceram tingidos de vermelho ao som dos cantos e tambores que anunciavam a liberdade dos povos que ali eram forçados a trabalhar. Desse dia em diante, Cafuso nunca mais foi visto. Dizem que seu corpo desmaterializou para conseguir abraçar todos os povos oprimidos, sendo reconhecido apenas pelas tatuagens e pinturas de tudo quanto é etnia indígena e africana, bem como outras ornamentações tradicionais. Seus olhos vagam pelo mundo, se comunicando e enxergando através dos olhares de sua gente. Ele mesmo vê apenas pelo olhar da alma em sua fronte. Habita as profundezas do Atlântico, construindo e dando vida aos mais fantásticos seres imagináveis a partir da carcaça de seres vivos que morrem no mar, para que esses lutem contra os navios dos escravizadores. E, em primeiro lugar, Silas Gabriel. O Silas chegou aqui no nosso primeiro lugar porque ele me entregou basicamente tudo que eu precisava, saca? Ele me entregou uma história que tem um potencial criativo bem bacana, ele me entregou o design do personagem, eu tenho um design completo, eu tenho um personagem que tem um ponto de foco, uma característica principal, tem uma silhueta interessante e também tem uma história que basicamente tem bastante potencial aí se você for trabalhar melhor ela pra transformar num quadrinho ou num livro ou enfim. Vou te pedir, Silas, com licença, eu vou apresentar aqui no vídeo apenas um resumo da sua história, porque, gente, o Silas enviou um textão enorme, mas o texto completo dele vai estar no nosso arquivo, tá lá na descrição pra vocês lerem os textos completos de todo mundo que enviou. Vou lançar agora o speed art de eu redesenhando o personagem dele, e enquanto isso vou contar um pouquinho da história do personagem dele. A história se passa num universo steampunk distópico cheio de mistérios e misticismos. Trata-se de uma sociedade tecnologicamente avançada, onde as crianças são geradas em incubadoras e os casais são proibidos por lei de ter filhos. Nesse contexto entram 3 irmãos que desenvolveram tecnologias tão poderosas que acabaram se tornando os governantes desse reino. Essa tecnologia foi desenvolvida pelo mais inteligente dos irmãos, Da Vinci, que é o nosso personagem aqui de hoje. Essa tecnologia ela está embutida dentro dos chapéus que os personagens usam, e basicamente cada chapéu vai dar uma característica para um dos irmãos. Otto tem o poder da imunidade, ele é imune a venenos e doenças e também consegue curar as outras pessoas. Elizabeth tem o poder da juventude, que vai lhe dar uma vida muito longa de mais de 300 anos. E Da Vinci tem o poder da inteligência. O chapéu, ele pega a inteligência que já era incrível e multiplica muitas e muitas vezes. Para tornar o uso do chapéu ainda mais eficiente, Da Vinci usa uma faixa para cobrir os olhos para que ele consiga se concentrar ainda melhor no poder do chapéu. O arco de Da Vinci e das suas invenções dá início a toda a história, que vai acabar se tornando uma história cheia de mistérios aparentemente sem soluções, muitas traições e nada vai ser o que aparenta ser. Para conferir toda a descrição de todos os acontecimentos e todas as descrições de todos os irmãos em detalhes, vocês podem dar uma olhada no documento que vai estar na descrição desse vídeo. E Silas, a respeito do seu design, eu gostei demais, assim, a hora que eu abri o desenho já me chamou extremamente a atenção. E por causa de como o formulário do Google que vocês enviam, ele é organizado, eu acabo lendo primeiro a história e depois lendo o desenho. Quando você começou a citar steampunk, assim, eu já fiquei, ai pronto, lá vem aquela estética repetida, aqueles negócios de sempre. E quando eu abri o seu desenho, eu fiquei bastante surpresa de ver que, tipo, você conseguiu usar a ideia, a base do steampunk, mas você conseguiu fazer uma coisa muito diferente e ficou muito legal. Eu gostei demais de você ter mudado as cores. Com certeza vai ter os puristas por aí falando ai, mas não pode mudar as cores do steampunk, mas eu gostei muito mais das suas cores. Eu gostei muito do design desse casaco com essa gola. Não sei se era a sua intenção, mas me deu a impressão que o casaco seria uma coisa meio holográfica, assim. Eu também gostei bastante, inclusive estou aplicando isso no meu desenho, esse efeito mais holográfico. Eu gostei muito da ideia. Você conseguiu trabalhar a ideia da cartola de forma que ficou divertida, ficou bacana, ficou coerente com o seu design e não parece uma cópia barata de algum tipo de cartola do chapeleiro maluco por aí, que é o que basicamente a maior parte dos cartolas de steampunk fazem. Então, Silas, meus parabéns pelo seu design, eu acho que a sua história tem bastante potencial, lógico. Pelo que você me descreveu, ainda também tem bastante caminho para ser desenvolvida aí,
Mas eu tenho certeza que se você fizer tudo certinho e continuar com o nível de qualidade do que você me enviou aqui, sua história tem muito potencial de se transformar num quadrinho ou num livro muito, muito interessante. Então, gente, espero que vocês tenham curtido o resultado. Por hoje é isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou e até lá!